acontecimentos, eles foram realizados por pequenos homens, mas com muita comunhão com Deus, com muita intimidade com Deus. Sabe, meus queridos, não podemos nos enganar, achar que a nossa capacidade é que vai realizar grandes coisas para Deus. Na escola do deserto, nós aprendemos a depender mais do provedor do que da provisão. Aprendemos a depender mais do provedor do que da provisão. Quem é o nosso provedor? Quem é o nosso provedor? Quem é o nosso sustentador? É Deus, é Ele que nos sustenta, Ele é o nosso provedor. E nós queremos muitas vezes confiar na nossa capacidade, na nossa sabedoria, na nossa qualidade, nos nossos dons naturais. Para Deus é bom os dons naturais, mas não é o que mais importa. Existem muitos homens cheios de dons naturais, mas não são chamados para fazer a obra de Deus. Quando o profeta Elias, ele foi arrancado do palácio e enviado para o deserto, ele deveria beber da fonte de Querite e ser alimentado pelos corvos. Está aí na palavra de Deus. Você pode abrir no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, no verso de número 2 ao verso de número 7, onde nós temos aí a palavra de Deus chegando até Elias dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, que fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e ele bebia daquela torrente. Meus amados, isso o que é? É dependência de Deus, é ser alimentado por Deus, é saciar a sua sede por Deus, porque nós vamos ver que logo depois aquele riacho secou, e Elias não tinha mais água ali, e ele precisava ouvir de novo Deus dando ordens para ele precisava novamente ouvir e saber que Deus era o provedor dele, que ele não estava ali sustentando-se propriamente, mas era Deus que mandava a comida e mandava a água para ele ali. Naquele esconderijo do deserto, o profeta deveria depender mais do provedor do que da própria provisão. Deus o sustentaria, ou ele iria morrer ali, de fome ou de sede. É isso que a escola do deserto nos ensina, que nós temos que depender de Deus. Ele é o provedor das nossas necessidades. Nem todo o dinheiro do mundo é capaz de nos sustentar no ministério, de nos sustentar na obra de Deus. Se Deus não estiver no negócio, não há dinheiro capaz de sustentar um missionário no campo, ou sustentar uma igreja. Deus nos leva para o deserto para nos mostrar que dependemos dele e não de nossos próprios recursos, da nossa capacidade, da nossa força, do nosso conhecimento. Sabe, amados, é fácil depender da provisão que temos e administrarmos ela, mas na escola do deserto nós aprendemos que nosso sustento vem do provedor e não da provisão, daquilo que os nossos olhos estão vendo, meus amados. Nós temos que depender do alto, do Senhor, porque Ele é o provedor de todas as coisas, Ele é o sustentador de todas as coisas. E quantos estão passando num deserto nesta noite, estão vivenciando um deserto, porque ainda não aprenderam a depender de Deus. Talvez você tenha dependido das suas próprias forças. Você acha que você é capaz, você acha que você tem capacidade, que você está preparado, meus amados. Mas nós temos que entender que se Deus não estiver conosco, nós não chegaremos a lugar algum, não seremos felizes, não seremos vitoriosos na nossa missão. Então Deus permite nos permanecer no deserto para sermos treinados por Ele. Quando a nossa provisão acaba, Deus sabe aonde nós estamos, para onde devemos ir e o que nós devemos fazer. Continuando aí no verso 9 do capítulo 17 de 1 Reis, quando
secou aquela torrente de águas, quando não chovia naquela terra, o Senhor disse para ele: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Olha, secou aquela fonte, acabou a comida ali, é hora de Deus falar novamente agora. Você não vai ficar mais nesse lugar, agora é hora de você ir para outro lugar. Não importa se aquela viúva não tem farinha, não importa se aquela viúva não tem condições. Deus de propósito mandou Elias, poderia ter mandado Elias para um sítio fartoso, cheio de coisas, mas Deus, ele fez questão, porque talvez Elias ainda não tivesse aprendido a lição, mas ele falou: Elias, você vai na casa da viúva, porque é lá que eu vou sustentar você. Elias ainda tinha que aprender a depender de Deus, que Deus é o provedor de todas as coisas, e não somos nós, não é o homem, mas é Deus que provê a nossa necessidade. E ele bateu naquela porta da viúva, a viúva falou: meu filho, eu não tenho comida nem para mim, nem para o meu filho, só tenho aí um pouquinho de farinha, e eu vou morrer, eu e meu filho, vamos fazer o último bolo, e nós vamos morrer depois. Mas Deus queria mostrar para Elias que Ele é o provedor, que Ele é o sustentador. Meu irmão, por que você insiste nesse sofrimento? Você anda sofrendo na vida, porque ainda não aprendeu a depender de Deus, ainda não aprendeu que Deus é o provedor de todas as coisas. Ele quer sustentar você, Ele quer abençoar você no teu ministério, na tua casa, na tua vida, mas você precisa deixar Deus fazer a obra na sua vida. Nossa fonte poderá secar, mas o manancial de Deus jamais deixará de jorrar. Entenda isso, meu amado. Nossa fonte, o nosso riacho poderá secar, mas o manancial de Deus jamais deixará de jorrar, porque Ele é a fonte da água viva, e quem tem Ele jamais morrerá de sede. Os nossos recursos podem ficar escassos, mas os celeiros de Deus continuarão transbordando, ainda que falte, ainda que a figueira negue o seu fruto. Desesperado não vou ficar, eu vou confiar em Deus, porque Ele vai derramar bênção sem medida sobre a minha vida, porque eu sou cego, porque eu creio nele, porque eu confio nele, porque Ele é o Deus da provisão, meu amado. O homem de Deus jamais vai morrer de fome, jamais passará necessidade, não importa o quanto você ganha, Deus há de abrir portas para você, em lugares ainda escassos, como abriu porta na casa daquela viúva pobre para Elias. Ele pode abrir para você. Não menospreze muitas vezes a pobreza, não menospreze muitas vezes lugares, porque se Deus te mandar lá, de lá Ele lhe dará o sustento para você, e de lá você vai ser alimentado, e você vai ser abençoado naquele lugar, porque Deus tem uma obra para você naquele lugar, meu amado. Não fuja da escola de Deus, não fuja do CTI de Deus, não se desespere, porque Ele é contigo, meu amado. Sabe, na escola do deserto, nós aprendemos que o treinamento de Deus, ele tem um propósito de nos capacitar para uma grande obra, para nos capacitar para uma grande obra. Aqui na terra, os homens procuram as universidades dos Estados Unidos, do Reino Unido, mas para Deus, a escola melhor é o deserto. O deserto é a melhor escola para aquele que quer se tornar um grande homem de Deus, um grande instrumento de Deus. Todas as pessoas que foram treinadas por Deus no deserto foram grandemente usadas por Deus. Quanto mais intenso é o treinamento, mais podemos ser instrumentalizados por Deus, mais seremos usados por Deus. Quanto mais treinamento, mais usado por Deus você será, meus amados. Tem pessoas que não querem essa escola, tem pessoas que são cômodas, sossegadas, então não serve.
Talvez você não seja escolhido por Deus. Talvez você não passe no vestibular de Deus para frequentar esta escola. Sabe, meus amados, porque Moisés, ele foi treinado por Deus 40 anos no CTI do deserto. Ele pôde libertar Israel da escravidão e guiar aquele povo rumo à terra prometida. Somente um homem com 40 anos na escola do deserto teria condições de levar um povo inteiro para a terra prometida, meus amados. Não é tarefa para homem qualquer. As coisas de Deus não é para homem qualquer, são para homens de garras, homens treinados. Porque Elias, ele foi graduado no CTI do deserto. Ele pôde enfrentar com galhardia a fúria do ímpio rei Acabe, Jezabel, e trazendo de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Não é qualquer homem que vai trazer avivamento para esta nação. Não é qualquer mulher, não é qualquer servo que vai levar o Brasil a ser o país mais avivado do mundo. Sabe, meus amados, é preciso alguém que passe pelo deserto. É preciso alguém treinado no deserto para conduzir o nosso país a um grande avivamento. Não pensa que é qualquer pessoa, de qualquer maneira. Pessoa íntima com Deus, pessoas treinadas por Deus, são essas que levarão o nosso Brasil a um grande avivamento. São pessoas assim que levarão a nossa cidade a um grande avivamento. São pessoas assim, treinadas no deserto, na escola do deserto, que levarão a nossa igreja a um grande avivamento. E nem estou dizendo que sou eu ou quem será. São pessoas que estejam dispostas a se matricular nesse CTI de Deus e pagarem um preço alto, meu amado. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito que você será um instrumento de Deus para marcar a história desta igreja, para marcar a história dessa cidade, para marcar a história do nosso país. Elias, ele marcou a história, porque ele esteve no deserto, ele esteve no CTI de Deus. Porque Paulo passou 3 anos no CTI do deserto da Arábia, ele se tornou o maior líder do cristianismo e o maior dos apóstolos. Não é por um acaso, amado, é porque ele passou 3 anos no deserto. Ele se tornou o maior escritor da Bíblia, do Novo Testamento. Você observa que os grandes homens de Deus podem ser qualquer pessoa, mas não é de qualquer jeito. São pessoas que buscam, são pessoas que pagam preço, são pessoas que renunciam casa, renunciam família, renunciam seus bens. São essas pessoas. Você pensa que foi fácil para Elias deixar o palácio? Você pensa que foi fácil para Moisés deixar o palácio? Você pensa que foi fácil para Paulo deixar o seu posto? Paulo não era qualquer pessoa. Não pense que são qualquer pessoas. Paulo não era qualquer pessoa. Paulo era um homem muito importante, muito graduado, mas ele teve que renunciar o seu cargo. Moisés não era qualquer pessoa. Era um homem simples, sim, mas ele vivia no palácio. Ele teve que renunciar ao palácio. Elias teve que renunciar ao palácio. Sabe, queridos, aquele que quer ser um grande homem de Deus tem que renunciar à sua vida. O próprio Jesus disse: quem quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renegue-se a você mesmo, deixe a sua vida de bem bom, de prazer, e siga-me. São essas pessoas que marcarão a história da igreja nesse tempo, meus queridos. Sabe? Porque Jesus passou 40 dias no CTI do deserto.